Olá, aqui é o maestro Gustavo Petri. Estamos iniciando uma nova série dentro da OSMS Perto de Você, a Orquestra por Dentro. Nessa série vamos contar curiosidades, os bastidores desse grupo incrível que é uma orquestra sinfônica. Nós não sabemos quando foi a primeira vez que um grupo de músicos se encontrou para fazer música junto. Mas há registros, por exemplo, em pinturas rupestres, como nessa caverna da Bulgária, a caverna Magura, pinturas de talvez 8.000, 10.000 anos atrás, onde aparece um ritual de fertilidade talvez, onde há uma dança, onde há dança, há música e muito provavelmente havia instrumentistas ali. Mas são especulações. Mais para frente um pouco, já na Grécia Antiga, há muitos registros pictóricos de músicos tocando em festivais, em comemorações, especialmente acompanhando o famoso teatro grego. Um espetáculo de teatro na Grécia devia ser uma coisa muito espetacular, devia ser muito poderoso. Eles construíram teatros que são famosos até hoje, onde se fazem espetáculos até hoje, que a acústica é incrível, você pode ouvir perfeitamente quem está no palco ao ar livre. Vamos dar uma olhada como eram construídos esses teatros gregos. Assim, para a gente assistir havia uma plateia, né, com degraus, uma inclinação assim muito bem pensada. Havia na frente o palco, proscênio, com uma entrada para os artistas, e havia um lugar circular entre a plateia e o palco que se chamava orquestra. Nesse lugar estavam os músicos e os bailarinos, mas vejam bem, é o nome de um lugar. E essa referência a esse local onde estavam os músicos é a origem do nome que usamos hoje para esse agrupamento de músicos, a orquestra. Agrupamentos de músicos sempre existiram, mas nós temos muito poucos registros nessa época, logo depois da época da Grécia, na época do Império Romano, que certamente havia música, logo depois na Idade Média, que havia onde a igreja começou, então começaram os cantos gregorianos, toda aquela história da música sacra e da música popular, mas o registro estava começando a ser feito. A gente vai ter partituras mesmo, mais próximas daquilo que a gente conhece, registros mais próximos, lá na Renascença. Na Renascença, a notação musical começou a se desenvolver e a notação permitia ao compositor escrever uma composição um pouco mais complexa, com várias linhas diferentes, mas não era usual ainda definir-se quais instrumentos que tocariam quais linhas. Então existia um grupo, quem tivesse um instrumento tocaria alguma daquelas linhas. Não era definido, não existia a escolha da instrumentação. A primeira obra que nós temos conhecimento que se definiu a instrumentação foi uma ópera, ou a primeira tentativa de ópera, uma fábula em música, como se falava na época, que foi o Orfeu, do compositor Cláudio Monteverdi. Na sua partitura, ele definia exatamente que instrumentos deveriam tocar quais linhas, inclusive o número de instrumentos, tantos violinos, tantas violas, né? Cada um dos instrumentos era muito bem definido.
Nós estamos falando do século XVII, do início do século XVII. Logo depois, começou a se desenvolver muito bem a construção de instrumentos. Os instrumentos foram ficando mais sofisticados. E a gente entra naquele período que a gente chama de período barroco. Nós temos compositores maravilhosos como Antonio Vivaldi, que foi um italiano veneziano que escreveu uma obra muito intensa, escreveu óperas, escreveu concertos para cordas. E a gente termina o período barroco com Bach, né? O famoso Johann Sebastian Bach. E nessa época é uma espécie de transição. As obras deles têm instrumentos definidos, instrumentações definidas, especialmente um desenvolvimento muito grande das cordas, mas ainda assim permitem-se algumas substituições. A orquestra ainda não está completamente definida. A sequência da história nos traz ao classicismo, né? A transição do século XVII para o século XVIII, houve uma procura da beleza simples, da beleza proporcional, da volta àquela beleza grega. O barroco, o período que a gente acabou de falar, foi introduzindo um rebuscamento, uma complexidade na composição. Os clássicos, os que vieram depois, procuraram essa limpeza, essa clareza na forma e na maneira de se expressar. Ao mesmo tempo, né, compositores como Haydn, que estabeleceram a forma da sinfonia e o uso da orquestra de uma maneira muito mais definida, estabeleceu um tipo de orquestra padrão, que é muito parecida com a base da orquestra que nós temos hoje, com os sopros, com as cordas, com a percussão, de um jeito que se usa ainda até hoje. Logo depois dele vieram Mozart, aliás, logo depois não, durante, Haydn viveu muito tempo, viveu quase 80 anos, Mozart viveu 35 no meio da vida de Haydn, mas também trouxe inovações impressionantes quanto à orquestração. E logo depois dos dois veio o grande Ludwig van Beethoven. Beethoven não só solidificou o que Haydn e Mozart estabeleceram e outros compositores da época, mas como também abriu portas incríveis para uma nova maneira de se escrever música. Em relação à formação da orquestra, ele foi experimentando formações, aumentando, culminou com a famosa Nona Sinfonia, onde a orquestra é já bastante mais robusta e, além disso, ele incluiu as vozes, ele colocou um coro e solistas nessa sinfonia. E isso, e a maneira que ele construiu a forma e a utilização da orquestra abriu portas para novas ideias que resultaram no romantismo. Beethoven teve um monte de, digamos assim, filhos, pessoas que seguiram o caminho, pessoas como Mendelssohn, que viveu pouco, mas também aprimorou a escrita orquestral, Brahms, que é considerado o filho máximo de Beethoven, seguiu nas sinfonias, criou o jeito dele usar a orquestra de uma maneira muito... Ele pegou um Beethoven e aprofundou a questão da orquestra. Teve Berlioz que aumentou demais a orquestra. A sua Sinfonia Fantástica experimenta combinações complexas de instrumento, acrescenta instrumentos na orquestra de uma maneira que nunca tinha sido vista antes. E além disso tem Liszt, temos Liszt também. Liszt foi um grande pianista, mas um homem muito ativo, um compositor muito ativo em sua época. Ele experimentou a orquestra, ele também criou formas diferentes. Ele foi também um compositor que abriu a cabeça das pessoas na época. E ele falava muito de Beethoven, ele falava que o Beethoven abriu tantas portas para nós, compositores contemporâneos da época, que nós temos a obrigação de abrir todas elas.
No século XIX também houve um desenvolvimento muito grande da ópera, tanto italiana quanto alemã e até a ópera francesa. E um dos grandes compositores de ópera alemães, Richard Wagner, ele também fez um trabalho incrível em relação à orquestra. A orquestra dele é gigantesca. Wagner, inclusive, contribuiu na invenção de instrumentos. Ele inventou um instrumento de metal que a gente chama hoje de tuba wagneriana, que é um instrumento híbrido parecido com o atual eufônio, mas que é uma coisa que ele inventou porque ele sentia necessidade de um determinado timbre e utilizava muita gente. A orquestra dele é muito grande. Toda essa atividade, ela teve um papel muito importante no desenvolvimento da orquestra sinfônica. Nesse meio tempo, os russos foram se desenvolvendo e apareceu um compositor que era mestre na arte de usar instrumentos, que era Rimsky-Korsakov. Ele, inclusive, fez um tratado de orquestração, que é um tratado de utilização dos instrumentos na orquestra, e que meio que mudou a cabeça de muitos compositores da época. Mas talvez o compositor que mais tenha expandido a orquestra nos seus limites era um compositor que também era regente. Na verdade, a atuação principal dele era como regente, que foi Gustav Mahler. Mahler escreveu 9 sinfonias, o rascunho de uma 10ª, e nessas sinfonias ele expandiu a orquestra num padrão que jamais visto, talvez seja o maior de todos os tempos. A 8ª sinfonia dele prevê uma orquestra gigantesca com instrumentos diferentes, fora do normal, do usual da orquestra, como órgão, bandolim, uma percussão especializada. Além disso, 2 corais enormes, 2 corais, mais 8 solistas vocais. Ela é comumente chamada da Sinfonia dos 1000, apesar de dificilmente ter 1000 pessoas no palco, mas pelo menos umas 300 ou 400 tem, para a gente fazer essa sinfonia perfeitamente. E ele tinha uma maestria em escrever para a orquestra que inspirou todo o século XX. No século XX, após essa abertura de possibilidades de uso da orquestra feita pelo Mahler, apareceram compositores grandes, mestres na arte de escrever para os instrumentos da orquestra. Edward Elgar, um compositor inglês, a dupla famosa francesa, que é Maurice Ravel e Claude Debussy, que também trouxeram para a orquestra cores, coloridos muito diferentes. Na Alemanha, a gente tem Richard Strauss, que, seguindo a tradição wagneriana, ele expandiu a orquestra, usou a orquestra com timbres muito especiais, também orquestras gigantescas com instrumentos irmãos daqueles instrumentos que já são tradicionais, trouxe outros instrumentos. Ele escreveu muita ópera, muita música sinfônica, e isso enriqueceu demais a escrita para a orquestra. Junto com ele, meio contemporâneo, aparece Igor Stravinsky, um compositor russo que mudou toda a ideia de se escrever para orquestra, especialmente na música de balé. Ele trouxe uma orquestra também gigantesca, barulhenta, no bom sentido, com uma escrita muito especial. Stravinsky, junto com Strauss, trouxeram a orquestra para um patamar de gigantismo, de eficiência muito especial. Dentro do século XX, logo depois desses gênios, apareceu Prokofiev, um outro russo que também usava a orquestra de uma maneira impressionante, de uma maneira muito especial. Shostakovich, que escreveu inúmeras sinfonias, todas elas com uma experimentação timbrística muito grande. E temos muitos outros. O século XX é muito prolixo, tem muita gente que escreveu muito bem. Lutosławski, um compositor polonês, que também fez experiências incríveis, e inúmeros outros.
Mas para vocês se entenderem um pouquinho mais como é que a orquestra se distribui no palco e essa história toda, eu vou mostrar para vocês um diagrama, um jeito para vocês conhecerem os setores da orquestra. Aqui está uma foto da nossa orquestra executando a 9ª Sinfonia do Beethoven, aquela que eu falei que tinha orquestra, tinha coro, tinha solistas. É uma vista de cima que dá para vocês verem um pouquinho a distribuição interna da orquestra. Eu vou mostrar um diagrama agora e em cima desse diagrama eu vou explicar um pouquinho dos setores da orquestra. Nessa região, à frente da orquestra, ficam os instrumentos de cordas, que na verdade foram os primeiros instrumentos da orquestra. Lá na época do Barroco, quando eu falei de Vivaldi, Bach, as cordas eram o coração da orquestra, continuam sendo. Os instrumentistas de cordas normalmente são mais de 50% dos músicos da orquestra. Eles ficam à frente porque cada um dos instrumentos de corda tem uma projeção sonora não tão grande quanto um instrumento de sopro. Então a gente usa eles em conjunto e à frente da orquestra por uma questão de projeção sonora. Logo atrás deles ficam os instrumentos de madeira. A gente chama de instrumentos de madeira, apesar de hoje em dia alguns serem feitos de metal. A gente vai explicar isso num outro episódio. Mas são instrumentos que têm uma potência um pouco maior que os instrumentos de cordas, são em menor número, então eles ficam logo atrás para a gente poder equilibrar bem o som deles com as cordas. Mais atrás ficam os instrumentos de metal, estes sim, muito potentes, por isso são colocados atrás para que não cubram o som das cordas e das madeiras. Atrás deles está a percussão, que são os mais barulhentos, entre aspas. Lógico que eles fazem música, não é barulho, mas são potencialmente mais sonoros. Ficam atrás justamente para a gente poder conseguir equilibrar numa execução ao vivo. Além desses 4 grandes grupos, a gente na orquestra tem qualquer instrumento pode entrar na orquestra. Então existe uma seção de outros, que os 2 mais comuns são o piano e a harpa. Nos próximos episódios vamos detalhar cada um desses setores, para vocês conhecerem um pouquinho mais desses bastidores, de como dentro da orquestra as coisas funcionam. Só ficou faltando falar daquele músico que participa da orquestra e que não toca. Sim, tem um músico que não toca, que é o maestro. O maestro, ele está lá à frente, abana aqueles braços com aquele pauzinho na mão, que é a batuta, não toca nada, mas faz parte, e é uma parte muito importante da orquestra. A história do maestro, ela também é uma história que pode ser contada mais detalhadamente, mas assim, na época do Barroco, na época do Vivaldi e do Bach, os próprios músicos se organizavam em geral. O tecladista, a pessoa que tocava cravo, ou o primeiro violinista faziam as vezes do maestro. Eles tocando, eles faziam gestos que indicavam o tempo, as respirações, tudo aquilo que precisava ser feito para a execução. Com o crescimento da orquestra, ficava meio complicado para um músico assumir isso. Então, o músico se levantou e começou a fazer o gesto de frente para a orquestra. Houve um compositor francês, Jean-Baptiste Lully, que teve uma intuição, uma ideia de pegar um cetro, um bastão, né, que ele usava, fazia parte da vestimenta, né, de todo o trato da época, né, do Luís XV francesa, e ele usava esse bastão, fazia gestos, batia no chão, ele fazia com esse movimento uma ideia de como a música deveria ocorrer, funcionar. Só que ele, num momento da vida dele, num ensaio, num momento mais enfático, ele pegou esse bastão e bateu no pé dele, destruiu o pé dele. Esse pé gangrenou
ele infeccionou, ele acabou morrendo disso. Então, logo depois disso, se apropriaram dessa ideia do bastão, diminuíram. Spohr foi um outro compositor, transformou num pedacinho de madeira que, em vez de bater no chão, bater no pé, se mexia e dava toda essa intenção para os músicos, a intenção do tempo, a expressão, e até hoje essa figura se desenvolveu. Mahler, que foi um compositor que a gente falou também da Sinfonia dos Mil, foi um grande regente, foi também um compositor que definiu essa profissão de uma maneira bastante própria. Esse é o maestro da orquestra. Eu agradeço a todos que assistiram ao nosso primeiro episódio. Nos próximos episódios, vamos detalhar cada um desses setores da orquestra, contar para vocês um pouquinho dos bastidores da orquestra. Muito obrigado e até uma próxima.